Olá, amigos, tudo bem com vocês? Eu quero convidar vocês para falar um pouquinho de história. Quero falar sobre um tema super interessante, tema que é muito recorrente no Enem, aparece muito nos vestibulares. É um tema sobre o qual eu falo muito, né? A gente sempre fala em palestras, em aulas, em cursos. Eu quero falar com vocês sobre os chamados anos de chumbo, tá? Ou seja, o chamado período do regime militar no Brasil, período de 1964 a 1985. Algumas pessoas preferem chamar de período da ditadura militar no Brasil. Aí não faz muita diferença, né? Regime militar, período da ditadura militar. Então eu quero falar sobre isso com vocês aqui. Mas antes de falar, eu queria lembrar vocês de darem um pulinho lá no nosso Instagram. Tem muita coisa legal lá. O pessoal aqui, né, que curte a gente no YouTube, muitos vão lá também procurar o Instagram. Tem muito conteúdo interessante. A gente tem imagens interessantes, temas interessantes. Então eu convido vocês a darem um pulinho lá. E também lembro a vocês de sempre compartilhar aqui, né, os nossos vídeos. Deixa seu comentário lá. Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Solta lá que a gente responde. Aqui não fica pergunta sem resposta. Tá? Então vamos nessa? Vamos falar um pouquinho sobre o período do regime militar no Brasil. Normalmente, né, um assunto como esse deveria ser iniciado com uma análise, né, vamos colocar assim, sobre o aspecto político do período. Mas eu vou fazer uma coisa diferente com vocês. Eu quero começar falando assim sobre a parte econômica, né, sobre a conjuntura econômica desse período tão importante e tão polêmico da história do Brasil, né, o período da ditadura militar no Brasil. Quando a gente fala na economia desse período, existe realmente muito debate. A gente pode afirmar que, em termos estatísticos, né, em termos de resultados econômicos, né, o período dos governos militares do Brasil foi um período assim, muito profícuo. Né? A gente atingiu um PIB até significativo, bastante alto até. Né? A gente teve o período do chamado milagre brasileiro, ocorrido aí durante o governo Médici, né, do general Médici, em que o Brasil conseguiu um PIB aí perto dos 11%, coisa que nenhum país hoje em dia consegue, nem o Japão consegue. Né? A gente conseguiu assim realizar obras faraônicas, construções como a Ponte Rio-Niterói, a Transamazônica. Houve muito investimento em infraestrutura no Brasil. Tá? Então a gente pode dizer que, em termos econômicos, houve uma prosperidade muito significativa durante o regime militar no Brasil, principalmente em termos de, conforme eu disse, infraestrutura. Eu falo em ferrovias, rodovias, tá? A parte relacionada com geração de energia, hidrelétricas e por aí vai. A questão toda é que isso foi construído assim, com um preço muito alto. Foi um período em que o Brasil se alinhou claramente aos Estados Unidos. A gente vivia aí, poderíamos dizer assim, o apogeu da Guerra Fria. Né? Então, evidentemente, a posição dos governos militares foi de um alinhamento com o bloco capitalista, particularmente com os Estados Unidos. Então houve assim um ingresso de muito capital estrangeiro no Brasil, a abertura para o capital estrangeiro foi muito grande no Brasil, a gente recorreu muito a empréstimos, era uma época em que, né, o dinheiro estava relativamente barato, né, quando a gente fala em empréstimos internacionais, a coisa foi muito bem, né, até que veio a crise do petróleo em 1973, e esse milagre brasileiro ele sofreu um grande impacto, como de resto todo mundo. Né? Houve o embargo do petróleo pelos países árabes devido ao conflito no Oriente Médio, e aí, né, a coisa degringolou. A nossa dívida externa disparou, os juros dispararam, e aí a herança maldita, né, por assim dizer, ficou para
os governos que vieram depois da redemocratização. Mas é bom lembrar que, apesar desse crescimento econômico, né, estatístico, numérico, né, a economia cresceu, a parte social ficou muito a dever. Foi um período de grande arroxo salarial, né, um período de grande repressão às reivindicações trabalhistas, sindicais, de um modo geral. Tá? Então, o quadro econômico desse período foi basicamente esse aí. Né? Crescimento econômico comprometido, que depois ficou mais comprometido ainda, né? E um crescimento social, vamos colocar a coisa dessa forma, bastante inexpressivo. Se a gente colocar aí a questão do arroxo salarial ocorrido no período. Mas quando a gente fala em período, né, dos governos militares no Brasil, no chamado, né, regime militar no Brasil, ou ditadura militar no Brasil, a grande questão realmente é a questão política. Então, assim, foi um período realmente de cerceamento das liberdades democráticas. Tá? Foi um período em que o Brasil viveu muita repressão em termos políticos. Houve uma mudança na Constituição, foi criada uma nova Constituição, evidentemente depois do golpe militar de 64, né, houve o fechamento do Congresso, aquelas medidas, né, normalmente pertinentes a essas situações, né, de golpe de Estado. Então, foi imposta uma nova Constituição, a de 1967, que não foi debatida, não teve aquele trâmite natural das constituições, né, democráticas, liberais, com a convocação de uma Assembleia Constituinte. Então, o que nós tivemos foi basicamente uma Carta Constitucional, que foi a de 1967. Então, o Brasil viveu algumas mudanças políticas assim, muito significativas, que marcaram esse período realmente de repressão. Tá? Então, o que a gente poderia destacar nesse sentido? Em primeiro lugar, a extinção de partidos políticos de um modo geral, principalmente partidos de natureza assim, socialista ou comunista. Tá? Então, o Brasil ficou reduzido a 2 partidos políticos. Foi o chamado bipartidarismo, né, que foi instituído no Brasil. A gente passou a ter 2 partidos políticos apenas. A Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional, que era o partido do governo, o partido dos militares, né? Evidentemente um partido de direita, um partido conservador, né? E um partido de oposição, né? Que foi o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro. Então, assim, para a coisa não caracterizar plenamente uma ditadura, né? Pelo menos tinha um partido de oposição, que de fato fazia oposição, né? Mas sofrendo todas aquelas restrições impostas pela Constituição de 1967, que sofreu emendas que a gente vai colocar aqui para vocês. Tá? Um aspecto muito importante desse período aí, né, do regime militar, dos chamados anos de chumbo, né, por causa da violenta repressão do governo em relação aos grupos de oposição política, é a questão da censura. Foi estabelecida a censura à imprensa, censura aos jornais, a censura aos jornais impressos, à televisão, né, aos livros, enfim, aos meios de comunicação de um modo geral. Havia uma censura prévia. Tudo que fosse ser publicado pela imprensa, né, tinha que passar pela censura federal. Né? Então a coisa era muito complicada. Você imagina isso numa época em que não existia e-mail, não existia, né, essas formas de comunicação rápidas que nós temos hoje em dia. Tudo era na base do papel. Né? Ia para os censores, os censores aprovavam ou não. Se fosse censurada, a coisa não podia ser publicada, né? Não poderia ser apresentada na televisão. Então a censura era sobre cinema, sobre tudo. Foi um período muito difícil. Música popular brasileira, alguns compositores foram muito visados nesse período. Então, assim, isso foi outra característica, outro digamos assim, mecanismo utilizado pelos governos militares nesse período. Um outro aspecto que assim é muito importante, né, que a gente tem que destacar em termos de instrumento político,
foram os chamados atos institucionais. O que eram os atos institucionais? Os atos institucionais eram adendos à Constituição, que já não eram a Constituição liberal. Tá? Uma Constituição que estabeleceu eleição indireta para presidente da República, para governadores, né? Os presidentes eram eleitos por colégios eleitorais, eram eleitos lá em Brasília pelo Senado, pela Câmara. Tá? Então não havia eleição direta nem para presidente, nem para governador, nem para prefeito de capital. Tá? Mas esses atos institucionais, eles reduziram ainda mais as liberdades democráticas. Um que ficou muito famoso foi o AI-5, né, que foi assinado pelo presidente Costa e Silva. Ele ficou famoso porque foi o mais repressivo de todos. Ele aboliu, inclusive, o habeas corpus, né, que é uma coisa fundamental quando a gente fala de direitos humanos. Tá? Ele aboliu o habeas corpus. Então haviam prisões arbitrárias, né? Não havia esse recurso que é fundamental, né? Que a pessoa possa responder àquela acusação em liberdade. Né? Isso foi abolido. Então as pessoas eram presas sem mais nem menos, não tinham direito a responder a isso aí em liberdade. É um recurso que era fundamental. Tá? E foi abolido com o AI-5. A gente tem que falar aqui também na Lei de Segurança Nacional, né? Que era uma lei, né, voltada para punir aqueles que eram considerados como inimigos do Estado, conspiradores. A coisa se voltava principalmente para, né, os grupos de esquerda, mas de tendência comunista, de tendência socialista. Tá? O Serviço Nacional de Informações era outro órgão também, né, muito utilizado. Ele fazia, né, uma verdadeira devassa na vida de intelectuais, jornalistas, estudantes, professores universitários, né? Enfim, era uma forma de investigar essas pessoas eram denunciadas, né? Então, foi outro mecanismo assim famigerado, né? Usado pelos regimes militares, né? A Lei de Segurança Nacional, e o Serviço Nacional de Informações. Quem efetivava essas prisões? Era o DOPS, né? Que era a Delegacia de Ordem Política e Social, o DOI-CODE, né? O DOPS prendia, o DOI-CODE, em tese, investigava, né? Interrogava, mas utilizava, isso aí já não há o que discutir, né? Utilizava métodos de tortura. Teve muita gente que morreu nos porões, né, da ditadura, né, nos porões lá do DOI-CODE, que era esse órgão que realizava esses interrogatórios, né, em que a pessoa, né, sob tortura, evidentemente, não tinha como negar nada. Tá? Agora, é importante, apesar da gente colocar isso tudo, a gente falar assim, na resistência a esse período. Né? Houve resistência, existiram grupos que lutaram, né? Grupos de guerrilha urbana, principalmente. A gente pode citar aqui o MR8, né? O Movimento Revolucionário 8 de Outubro. A gente pode citar o MEP, que foi o Movimento de Emancipação do Proletariado, tá? A Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Tá? Muita gente que está hoje aí na política fez parte desses grupos, né, que lutava, era uma luta surda, né, porque havia censura à imprensa. Tá? Mas houve, né, resistência, sim, houve luta contra, né, esse regime, né, de tortura, esse regime de repressão. A gente não pode deixar de destacar aqui também o papel da imprensa, né, principalmente a imprensa alternativa, tá? Jornais tabloides, semanais, como era o caso do Pasquim, do Opinião, né? Mas o Pasquim, principalmente, que era um jornal de humor, né? Um jornal do qual fizeram parte Jaguar, Ziraldo, né? Sofriam demais com a censura, mas lutaram bravamente ali, né, para fazer essa oposição. Tá? Então, assim, houve resistência. Tá? Houveram guerrilhas rurais, tá? Como foi o caso da guerrilha do Araguaia. Tá? Então, houve resistência a isso. Muita gente não sabe porque, de fato, a censura, né, tornava essa luta uma luta realmente surda, eu diria. Né? Não tinha como as pessoas saberem disso. Há um período bastante polêmico.
O processo de redemocratização, quer dizer, o final do regime militar, a volta à normalidade democrática, né, ela foi assim bastante complicada. Foi um típico processo de reforma social, de reforma política, né? Não foi uma ruptura imediata, nem, né, a curto prazo. Foi um processo lento, tá? Ele se intensificou mais a partir do governo do presidente Ernesto Geisel, do general Ernesto Geisel, né? Quando ocorreu aí a morte do Vladimir Herzog, né? Que era um jornalista que foi morto sob tortura, né? Nos porões aí da ditadura. Aquilo foi um escândalo, a imprensa, a ABI, a Ordem dos Advogados do Brasil, que já lutava, né, contra esse regime de opressão. Então elas, né, partiram para cima. Tá? Então isso assim começou a tornar o regime insustentável. Durante o governo Figueiredo, do general Figueiredo, que foi o último presidente, né, do regime militar, houve uma abertura lenta e gradual, né? É interessante observar que quando houve o golpe de 64, um grupo, né, significativo, que tinha uma cabeça mais aberta, né, um grupo dos militares, propunha que, né, mesmo com o golpe, fossem convocadas eleições e o país voltasse à normalidade democrática. Mas o grupo da chamada linha dura, né, acabou arrastando isso aí por aí uns 20 anos. Né? Então, o objetivo, a princípio, não era, né, estender isso, né? Segundo esse grupo mais, né, digamos assim, menos linha dura, né? Mas a coisa se estendeu, infelizmente se estendeu. A gente aqui, para concluir, não pode citar a importância do movimento das diretas já, né, que tentou assim, restabelecer as eleições diretas no Brasil com a emenda Dante de Oliveira, recebeu o nome, né, do deputado Dante de Oliveira, uma emenda que propunha o restabelecimento, isso já, né, no final do regime, já durante esse processo de abertura, né, o restabelecimento das eleições diretas em todos os níveis, mas isso não aconteceu. Houve uma derrota, infelizmente, no Congresso por pouca coisa. Entristeceu bastante quem viveu esse período. A gente viveu, né? Foi assim uma comoção muito grande, porque todo mundo acreditava que aquilo fosse acontecer. Né? E a gente não pode também deixar de falar aqui assim no movimento de anistia, pela anistia ampla, geral e restrita, que trouxe para o Brasil muita gente que está aí no meio político agora, muita gente que estava fora, Leonel Brizola, não é? Um deles aí, governadores que estavam fora, voltaram, né? Mas vários deles já morreram, né? Mas muito exilado político pôde retornar para o Brasil graças ao movimento de anistia. Tá? Então isso aí é um ponto importante desse processo de redemocratização do Brasil. A coisa só encerrou depois da derrota da emenda das diretas já, foi no próprio colégio eleitoral. Chegou um ponto que a opinião pública internacional, os órgãos, né, a Anistia Internacional, né, já pressionavam muito, e aí os militares resolveram lançar um candidato civil, né, para a sucessão do general presidente Figueiredo, que foi o Paulo Maluf, né, que concorreu contra o Tancredo Neves. Então houve uma formação de uma frente liberal, né, que conseguiu derrotar o candidato do governo. Nessa época já não era mais Arena, já era PDS, porque tinha havido uma reforma, né, eleitoral no Brasil, veio o pluripartidarismo, já não eram mais dois, aí veio um monte de partido, PTB, PT, PDT, não é? PL. Esses partidos formaram a frente e houve a derrota do partido do governo, que era o PDS, não é? Que tinha como candidato Paulo Maluf. E aí foi eleito o Tancredo Neves. E aí nós temos o final desse ciclo, né, de presidentes militares no Brasil. Ou seja, politicamente encerrava-se, né, oficialmente, efetivamente, o chamado regime militar no Brasil. Pena que o Tancredo nem tomou posse, porque morreu antes disso. Tá bom, gente? Então é um assunto muito longo. A gente certamente vai voltar nesse assunto, mas eu peço que vocês fiquem atentos, tá? Porque é um assunto muito pedido nos vestibulares da vida. Tá bom, gente? Um beijo para vocês e obrigado por continuar com a gente. Tá?
tá bom? Não deixe de compartilhar esse material, é muito importante aí para os seus amigos, tá bom? Beijão!